Muito boa noite, é com uma alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. E cada vez mais conscientes de que o nosso processo de santidade é um processo de humanização. Humanizar é a gente descobrir no dia a dia um jeito da gente deixar harmônico aquilo que a gente é. É interessante na filosofia, há uma lição que a gente aprende, que todo o processo humano, todo o aprendizado, a gente vai aprendendo a ser gente. A filosofia nos ensina que o processo de incorporar o mundo, ele é tão essencial, porque é ele que vai fazendo com que a gente seja capaz de descobrir o que a gente é na relação com o que o mundo é. Isto é, eu me faço humano à medida em que eu experimento o outro nas suas diferenças. Eu me faço humano na medida em que eu consigo descobrir no outro aquilo que ele tem e o que eu não tenho. Enfim, a gente vai se humanizando a partir das possibilidades que são próprias da vida o tempo todo. Só que às vezes, no momento em que a gente precisa se humanizar, a gente não sabe viver o processo. Porque muitas vezes nós temos uma visão um pouco ingênua da realidade. Nós achamos que nós somos perfeitos, que nós vamos dar conta de tudo. Mas de repente a gente toca no limite, toca na fragilidade. A gente descobre que nós somos peças de cristal. Quebramos com muita facilidade. E ao você descobrir que você é peça de cristal que precisa ser cuidada, você toma contato com a sua humanidade. Essa humanidade que precisa viver o seu aperfeiçoamento constante. Pode ser que em outros tempos a gente tenha pensado que a santidade consistia em a gente se transformar em anjos. Mas não. A santidade consiste em aperfeiçoar o humano que está em nós. E ao aperfeiçoar o humano que está em nós, de alguma forma, nós nos configuramos a Deus. Porque Deus, pelo mistério da encarnação de seu Filho Jesus, nos mostra que Ele ama a humanidade. E que todos os valores humanos foram incorporados e assumidos pelo Cristo. E que aí, neste momento, em que você, em que eu, em que nós fazemos juntos a bonita experiência de descobrir o que nós temos de frágil, então a gente vê no Cristo, em Jesus, no Verbo encarnado, o modelo de humanidade que nós precisamos observar para que a nossa fragilidade seja superada nele, com ele e por ele. Está vendo que aqui nós usamos 3 preposições que estão dentro do contexto da liturgia? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo o que acontece na vida humana acontece na força dessas 3 preposições. Acontece na força desses 3 movimentos. É por Ele, é com Ele e é Ele, é nele. Ele faz o movimento, Ele nos entrega esta graça e nós tomamos posse disso. Humanizar, então, é também você se cristificar. É você viver o processo da melhoria. Às vezes a gente fica dentro de casa e a gente começa a olhar para as paredes, para o telhado, para a laje. A gente descobre uma ou outra rachadura, alguma fragilidade. E aí a gente comenta, olha, nós precisamos fazer uma reforminha na nossa casa. Geralmente a gente faz as reformas para o fim de ano, para as festas de fim de ano. É sempre um jeito que nós temos de dar um jeito, de colocar um pouco mais de beleza para que a gente possa finalizar bem o ano e começar o outro diferente. É interessante isso, porque na regra de nós darmos uma reforminha na casa, a gente descobre que também nós precisamos fazer a reforminha dentro de nós. Porque quando a gente faz essa reforma no temperamento, no jeito de ser, na nossa personalidade, o nosso modelo, o nosso protótipo é o Cristo, é Jesus. Então nós olhamos para Ele e descobrimos um jeito de ser, um jeito de falar, um jeito de olhar, um jeito de viver. E quando a gente compara com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente vive, com o jeito como a gente fala, com o jeito como a gente se comporta, a gente descobre então as inadequações. Você descobre que você ainda não é o que você poderia ser. Que você ainda não se transformou no que você poderia se transformar. Que você ainda não é
a pessoa que você poderia ser, porque ainda faltam algumas reformas a serem feitas. E isso é humanizar. É você descobrir que há sempre uma reforma a ser feita. Há sempre um detalhe da nossa vida, do nosso coração, que pode ser melhor. E não importa a idade em que nós estamos. Há sempre um tempo de vencer, de tornar melhor, de fazer a reforma que o nosso coração tanto precisa. Esse é o programa Direção Espiritual. Direção espiritual que abrange e que toca toda a nossa vida, que toca todo o nosso coração, todo o nosso jeito de ser, toda a nossa personalidade. Porque às vezes a gente escuta o termo direção espiritual, parece que nós estamos falando só de orações, né? Não, a espiritualidade é a totalidade da vida. Então, as questões humanas que nos incomodam, que precisam ser melhoradas, são sempre matéria-prima de direção espiritual. E aqui neste programa você participa conosco.